Olá, no Pesquisa e Extensão de hoje você acompanha a última série de depoimentos dos rondonistas da Unicruz. Os estudantes Maurício Otto e Suelen Schmidt participaram da Operação Velho Monge no início do ano e contaram aqui na Unicruz TV algumas das histórias, curiosidades e aprendizados dessa experiência vivenciada em Murici dos Portelas, no estado do Piauí. As primeiras impressões que eu tive, tanto de ambiente diferente, quanto de pessoas, né, tanto quanto cultural, foram de que é um ambiente, como já dito, extremamente seco. As construções são totalmente diferentes das construções aqui, e as pessoas são tanto quanto carentes de, como eu posso dizer, elas necessitam de atenção, elas são bastante, são pouco atendidas, né, digamos assim, tem pouco contato e tal. Bom, as minhas primeiras impressões foi que é uma cidade realmente muito distante, sabe? É um lugar distante e que ainda assim está dentro do Brasil, sabe? É algo que para mim foi difícil de me localizar, porque era uma realidade totalmente diferente da nossa. Assim, a gente vive aqui numa cidade onde a maioria das pessoas tem condições de viver e tudo mais, né? E lá foi ainda mesmo em Teresina, né, a gente via muita pobreza, né? Uma cidade, mesmo sendo a capital de lá, ainda tinha bastante pobreza e tudo mais, sabe? E eu não conseguia me sentir em casa, assim, me sentia totalmente fora, em outro país ou sei lá, em outro lugar. E esse foi um impacto, um choque, né? Acho que esse é um dos objetivos do Rondon, que é ter esse choque cultural, né, nas pessoas. E basicamente foi isso, que foi um local muito longe, né, que a gente realmente conheceu, para mim, uma pessoa que nunca tinha viajado, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então é algo que me marcou, foi realmente ter visitado um local tão distante. Choque cultural é um povo bastante elétrico, bastante agitado, são bastante afetivos e assim, eles prezam bastante a cultura deles. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de participar de um dia de dança, onde eles ensaiaram a dança típica da região, e também capoeira, machixe, que eles estavam ensaiando para o concurso. E a questão da alimentação também totalmente diferente, baseado bastante em farinha, natural da região. Bom, realmente foi muito diferente. O pessoal de lá são pessoas, né, como eu já falei, de uma região muito distante. Então, até o jeito que eles falam parece outro idioma. Assim, a nossa dificuldade de compreender o que as pessoas falavam era tão grande que chegava a ser engraçado. A gente parava de conversar e começava a rir, porque a gente não estava entendendo nada do que as pessoas estavam falando. Assim, era praticamente outro idioma, sabe? Então, para vocês terem uma ideia da diferença cultural que era. E eu imagino para eles o quão chocante deve ter sido essa nossa ida para lá, porque eram pessoas, a gente chegou lá com pessoas de outro local muito distante, que falavam diferente, que caminhavam diferente. Então, para eles deve ter, isso também foi um dos fatores que deve ter chamado o pessoal mais, ter chamado a atenção deles para as oficinas, para eles participarem da operação conosco. Isso foi bem bacana. E deu para a gente conhecer as pessoas que moram tão distante e tentar, né, se entender com elas, que foi bem difícil. A gente conversava assim, falava coisas simples e as pessoas não entendiam. E elas falavam coisas simples que para elas, né, eram muito simples e a gente não entendia, porque eu notei que o pessoal do Nordeste, eles falam muito baixo, muito rápido e de uma forma diferente, sabe? Então isso dificultava muito o entendimento. Isso foi uma das coisas que me marcou na cultura deles lá. Bom, o
grupo, por si somente, como o nosso colega já tinha mencionado, ele já teve um pré-convívio antes de ir para o Rondon, e isso serviu de forma que, quando chegamos lá, tornou-se um grupo bastante unido, tanto no momento que se reencontrava no alojamento, quanto no momento de trabalhar e ir para as oficinas ministrar as aulas. Porque todo mundo demonstrou total empenho em ajudar um ao outro, né? Ao meu ver, sim, a gente considerava o nosso grupo como uma família, né? Desde as nossas reuniões no núcleo, né? Isso que favoreceu muito a nossa ida, a nossa operação ter dado certo, a gente ter conseguido cumprir os objetivos, foi realmente a união do grupo. A gente conseguiu conviver bastante antes, durante a operação, sem grandes problemas assim, de convivência. Obviamente que existiram problemas de convivência, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente conseguiu superar todas as dificuldades e continuar com a equipe unida, né? Isso foi muito importante, e a gente chegou ao final da operação com sucesso, acho que devido a isso, né? E nosso treinamento durante o ano, nossa preparação foi muito boa, muito forte, e a gente acho que a nossa operação deu certo devido a isso. Um fato que mexeu bastante comigo foi uma data que nós fomos ao interior do município, e ao entrevistar um dos agricultores, sentiu-se o quanto eles sofrem pelo fato de não ter a sua própria, naquela situação, ter a sua própria terra para cultivo e para poder expandir a agricultura naquela região, naquela determinada região. Então o agricultor chegou às lágrimas em nossa frente, né, porque nós estávamos ali incentivando para o cultivo, ensinando métodos para ele, só que ele disse não poder investir mais ou se dedicar mais profundamente porque não tinha nem a própria terra para o cultivo. Um fato marcante. Bom, para falar a verdade, toda a operação foi um fato marcante. Não foi um fato, foi um conjunto de fatos marcantes, né? Até é difícil eu salientar alguma coisa, né? Salientar algo que realmente foi mais marcante do que tudo, porque para mim eu estava vivendo algo totalmente novo, totalmente diferente, né? Que para mim a cada novo instante estava sendo uma nova experiência, né? Eu não consegui, por mais que a gente tenha passado 18 dias no Piauí, eu não consegui me sentir numa rotina, né, porque os dias eram um diferente do outro, as pessoas muito diferentes, não consegui me adaptar ao local, à região, né? Então, não que eu tenha achado ruim isso, para mim isso foi bom, que todo esse aprendizado foi muito bom, né? E a gente foi muito marcante, toda a operação foi muito marcante, não tem como salientar algo assim para você. A bagagem no coração, na vida, eu guardei a experiência, não tão somente a experiência, mas sim as lembranças, né? Algo que vai ficar para mim, assim, é isso o Brasil, né? Não é tão simplesmente Rio Grande do Sul, abre a visão do aluno quanto à percepção de saber que há um outro mundo tão distante em quilometragens, porém também pertence à nossa terra, né? Eu trouxe muita coisa. Nossa, não tem como eu definir assim exatamente o que eu trouxe, mas foi algo assim. A gente notou lá que o pessoal consegue viver numa realidade totalmente diferente da nossa, no sentido de que a pobreza, né, a seca, isso é algo muito difícil, muito difícil. Assim, a chuva, né, tem 2, 3 meses no ano que chove, né, o resto o pessoal tem que se virar no que dá, assim. O pessoal que mora para fora, no interior, nos assentamentos, eles têm que, eu não sei, para falar a verdade, eu não sei como eles conseguem viver, né, sobreviver nessas condições.
E pra gente aqui tá sempre reclamando da vida, sempre tá ruim, nunca tá bom, assim, sempre tem os problemas, mas se comparado à vivência deles lá, à realidade deles lá, é tudo algo superficial, algo que não é nada grave, assim, se você for analisar com calma e realmente ver que podia ser muito pior, assim. E também eu me sinto feliz por ter conseguido contribuir de alguma forma, né, tentado melhorar a situação deles lá, levado um pouco de conhecimento, um pouco de informações, porque eles são muito carentes, né, nesse sentido assim de novas tecnologias, no sentido de novos conhecimentos, porque é uma população que não tem acesso, como a gente tem aqui, a recursos como a internet, como a computação em si lá é muito precária, o pessoal, eles não têm computador em casa, como a gente tem aqui, todo mundo praticamente tem, eles não têm, né? Então, para eles se torna muito difícil. Jornal, não tem jornal na cidade, não tem como eles adquirirem informações. Alguns têm TV, né? E alguns têm smartphone, e eles conseguem utilizar o Facebook, algumas coisas assim, mas é tudo muito precário mesmo. E essa bagagem que eu trouxe, né? Eu me sinto muito feliz por ter conseguido participar da operação, né? E é isso aí. O Pesquisa e Extensão de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Até lá!